Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na penúltima lição do ano de 2024, lição de número 12, conforme nós temos projetado em tela. O tema da lição de número 12 é exortações sobre a conduta cristã. E o texto bíblico vai se basear no capítulo 13 de aos Hebreus. Quando a gente começa o versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: permaneça o amor fraternal. A ideia é de que a fraternidade cristã é promovida pelo Espírito Santo e nós, pelo vínculo da paz, devemos fazer com que haja essa permanência de uma forma, naturalmente, fraternal, que inclui a questão relacionada ao respeito, à dignidade do ser humano, entre outras coisas que estão embutidas nisto que eu acabei de falar. Mas temos como texto áureo o versículo 20 e 21, que nos diz o seguinte: eu estou fazendo a leitura na imprensa bíblica brasileira, uma versão revisada da antiga produção na época da Juerp, lembrando que a imprensa bíblica brasileira, embora não exista mais, porém, os direitos autorais continuam valendo e nós temos bíblias ou versões de bíblias da imprensa bíblica ainda no mercado brasileiro evangélico, mas quero frisar que a imprensa bíblica brasileira foi a primeira a editar Bíblia no Brasil, de forma que foi impresso em solo pátrio. Dito isto, diz assim no versículo 20 e 21: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Queria tecer alguns comentários sobre algumas coisas que estão embutidas e tirando logo algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, observe que é descrito pelo autor aos Hebreus, embora nós não saibamos quem é que escreveu, mas diz que o Deus é de paz. Existem alguns cristãos, inclusive pastores, que não parecem serem discípulos de Jesus, ciente de que Jesus é o príncipe da paz, tampouco tem algum vínculo com o Deus da paz. As pessoas só vão para as redes sociais lacrar, causar, proferindo ódio. Não tem uma palavra de paz, não tem uma palavra de moderação, ao contrário, caminha sempre para o extremo, só vê o pior e parece-me que quanto pior, melhor para estes. São pessoas que não vêm a público falar a respeito deste Deus de paz e a paz perene que está na sua mente, por sua vez no seu coração, venha permear, inclusive nas relações através das redes sociais. Pelo contrário, as suas palavras são feridas, ferem mais do que balas de fuzis 762, por exemplo, que estraçalha, que arrebenta a pessoa, não tem a intenção de construir, de edificar, de somar, mas literalmente de dividir. E isto não tem procedência de Deus. Homens que se dizem ministros de Deus deveriam promover a paz, ser um embaixador da paz, ao invés disto, promovem ódio, dissensão,
e todo tipo de coisas relacionadas às quais eu pontuei agora nesse momento. Uma outra coisa é que diz que o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno, tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Não é à toa de que Jesus não é apenas o grande pastor, ele é o bom pastor. E por que ele é o bom pastor? Primeiro, que ele deu a sua vida pelas ovelhas. E por mais que nós, pastores, viemos nos dedicar cuidando das ovelhas que é do Senhor, ainda assim nós não abdicamos da nossa vida para ele no sentido de sacrificar-se literalmente, como fez Jesus. E não é necessário, porque ele é o bom pastor, mas a gente não se sacrifica, ou seja, não morre pela ovelha. Mas Jesus é o bom pastor, porque ele dá a vida pela ovelha, ele literalmente entrega a sua vida e depois toma de volta, porque ele é o Senhor tanto da vida quanto o Senhor da morte. A morte não consegue deter Jesus e tampouco reter Jesus, pelo contrário, Jesus triunfa sobre a morte, ele vence a morte. Jesus morre na cruz, mas a cruz não o mata, porque ele entrega voluntariamente o seu espírito a Deus e ele depois toma novamente, mas de modo que a Bíblia diz que ele dá a vida pelas ovelhas. Isto é, Jesus deu a vida por cada um de nós. Além de dar a vida, ele oferece uma vida que tem tanto uma qualidade, porque é uma vida abundante. Não uma vida ausente de perseguições, de aflições, pelo contrário, mas uma vida onde a pessoa tem uma paz perene, tem uma realização plena, porque a nossa sina neste mundo é a pessoa bendita de Cristo Jesus. O nosso destino, se é que nós podemos dizer assim, é Cristo Jesus, é se deparar e ter esse encontro real e pessoal com Jesus e se colocar de joelhos e, como consequência desta adoração, desta prostração, servi-lo dia após dia. Além do que, Jesus, além de oferecer a sua própria vida, ele dá vida, no sentido de qualidade, vida abundante. A gente tem essa plena satisfação e realização em Deus através de Cristo Jesus, mas nós temos também uma vida eterna. Ou seja, a partir do momento da nossa conversão, o crente em Jesus, ele obtém a salvação eterna que se inicia nesse ato de conversão e vai ter a durabilidade, ou seja, é para todo sempre, de modo que uma vez salvo por Cristo Jesus, sempre salvo, porque ele nos outorga a vida eterna, ou seja, tem esse efeito duradouro para todo sempre, ou ainda para toda a eternidade. Esse grande pastor das ovelhas, ele deseja que a gente venha se aperfeiçoar em toda boa obra. Não é simplesmente se acomodar, viver na mesmice, mas se aperfeiçoar, se desenvolver. É isto que nós temos que fazer. Nós não podemos permanecer o mesmo, nós temos que nos aperfeiçoar. E Deus efetua tanto o querer quanto o efetuar na nossa vida. O segredo do sucesso é justamente abrir mão de si e colocar a vida que até então nos pertencia nas mãos de Deus, para que nós, com propriedade divina, sejamos usados conforme Ele quer. Quando nós estamos fracos, aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. Ou seja, o sucesso que eu tinha mencionado, mas não havia descrito, é justamente nas fraquezas que são comuns a todos os seres humanos, nós nos tornamos fortes, fortalecidos no Senhor, porque o poder, repito, do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quanto mais fracos, mais dependentes, mais fortalecidos ou cheios da força do poder de Deus
em nós. E isto tudo, naturalmente, é uma ação graciosa. Mas o aperfeiçoamento ou o desenvolvimento é para toda a boa obra que glorifique a Deus, que não exalte necessariamente a igreja local, o pastor da igreja, muito menos a membresia da igreja local. Pelo contrário, Deus não divide a sua glória com ninguém, tampouco com a igreja dele. Por isso, toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. E a boa obra que nós realizamos por causa da operação do Espírito Santo que habita em nós deve ser dada unicamente a Deus. Dito isto, a gente pode agora trabalhar um pouquinho a revista, já que a gente vai falar sobre a conduta cristã. Eu já iniciei, na verdade, né, sobre essa conduta cristã, e a gente pode, então, começar a falar. Nós temos nessa lição algumas exortações aos crentes através da carta aos Hebreus. Por exemplo, amar as pessoas, honrar o casamento, não agir com ganância, honrar os pastores e praticar um culto racional, um culto lógico, um culto espiritual. Por causa de quê? Porque são valores essenciais da fé cristã. E se a gente não, não pratica alguns desses itens mencionados aqui, logo no início, nós estamos aquém da expectativa de Deus. Podemos melhorar? Sem dúvida, mas devemos atentar para cada um dos pontos, entender que faz parte do todo e não como algo opcional. Quando a gente começa a tratar sobre o primeiro tópico, a gente vê o que é o dever do amor fraternal. Eu li apenas o versículo 1, além do versículo 20 e 21, que são os textos áureos, mas a gente vê que, como filhos de Deus, nós temos a natureza do amor. Por causa de quê? Não está aqui, mas eu quero mencionar Romanos capítulo 5, porque nos diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações quando nós recebemos o Espírito Santo. Por causa da outorga da parte de Deus para conosco, de nos dar, portanto, o Espírito Santo, nós temos, juntamente com o Espírito Santo, esse amor que é transbordante. Nós amamos não porque somos bons, nós amamos porque nos tornamos propriedade de Deus. Nós amamos porque pertencemos ao Senhor. Nós amamos as pessoas porque o amor de Deus foi derramado em nossas vidas. E esse amor é espiritual. Embora aqui o autor mencione agape, que é o amor tido por alguns como especial, etc e tal, na verdade, não quero jogar água fria, né, em alguém, mas falemos a verdade, amor. Nós temos na Bíblia é, filéu e, no caso, agape, são dois termos que descritos no grego koiné, mas que significa amor, e não há nenhum tipo de diferenciação do agape para filéu. A gente vai observar isto. Alguém vai dizer assim, mas foi dito que o amor agape é especial, é o amor para com Deus ou de Deus. Gente, isto dentro do Novo Testamento inexiste. Se não acredita em mim, você precisa conhecer um pouco o grego koiné e, a partir dos manuscritos e dos textos no grego koiné, você fazer a sua própria pesquisa. Mas não saia por aí dizendo coisas dessa natureza, como se tivesse dois tipos diferentes de amor quando são empregados nos termos mencionados. Pelo contrário, são termos sinônimos, agape e filéu, ambos termos significam amor, e dentro da forma que os escritores empregaram em um Novo Testamento, são sinônimos e ainda intercambiáveis, ou seja, para não se tornar repetitivo, ora o autor menciona agape, ora filéu.
ou seja, sem nenhuma diferenciação. E a gente precisa saber como é que os escritores empregam os termos independente da etimologia. A etimologia é a raiz da palavra, e alguém vai dizer, mas na raiz da palavra significa isto ou aquilo outro. É uma coisa importante. Porém, a gente precisa salientar a importância de saber a forma, ou seja, como é que o escritor empregou o termo dentro de uma epístola, quando não nos evangelhos, e assim por diante, numa referência, por exemplo, ao Novo Testamento. De qualquer forma, o amor é espiritual, não porque está na forma aqui, como colocou entre parênteses, agape, que vem do verbo agapau. É porque o amor é um dom de Deus. Como eu já disse, o amor foi derramado em nossos corações. O amor é espiritual porque não é algo físico, não é algo orgânico, pelo contrário, é algo que vem de um ser espiritual maior. E esse ser é imanente e, sobretudo, transcendente, numa alusão ao Deus eterno. De forma que o amor deve ser contínuo e também ser vivido na hospitalidade. Porque quando a gente lê no versículo 2, o contexto aqui é: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Em algum momento, em um Novo Testamento, digo, em um Antigo Testamento, as pessoas receberam anjos sem o saberem. Porque os anjos não viam com asinhas, porque os anjos não são descritos como seres alados, isto é, com asas. Os anjos sempre são descritos como seres humanos. E eles vinham com a forma humana, eles conversavam no idioma terreno, humano, eles, inclusive, alguns deles são descritos que comiam, ou seja, não havia essa necessidade de comer, porém eles tinham essa capacidade de ingerir alimentos, beber, né, líquidos, etc. e tal. Mas a gente observa que algumas pessoas, segundo o texto, sugere, hospedaram anjos. Da mesma forma, nós devemos ser hospitaleiros. Aliás, no Antigo Oriente, quando recebia pessoas de fora, estrangeiros, a questão da hospitalidade era algo muito mais de etiqueta, era essencial. As pessoas deveriam ser hospitaleiras. Imagine só, você vindo de lugares bem distantes, chegava num povoado ou numa cidadezinha e ficasse desassistido. Pelo contrário, havia um princípio de hospitalidade e a gente precisa observar esse mesmo princípio, tratar bem as pessoas, da mesma forma que nós gostaríamos que fossem tratados ou recebidos. Por exemplo, quando numa viagem a gente vai para o Nordeste, quando não para o Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, enfim, vai pelo Brasil afora e a gente quer ser tratado bem. Da mesma maneira, se aplica na igreja cristã. Aqui na visitação e no cuidado dos presos. Alguém vai pensar assim: aqui está dizendo para visitar os presos, né, nos presídios atuais, porque é bíblico? Ora, a gente vai nos presídios, a gente leva o evangelho até mesmo nas penitenciárias ou cadeias, porque a Bíblia diz para pregar o evangelho a toda criatura, tá bom? Mas aqui, quando diz no versículo 3, lembrai-me dos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Por causa de quê? Havia um contexto, meus irmãos, de perseguição. Crentes eram presos. E desta maneira, as pessoas deveriam lembrar desses presos, visitar, se possível, as pessoas que estavam sendo presas, não porque tinham cometido algum crime, pelo contrário, porque eram presas ou conduzidas ao cárcere por causa do testemunho a Cristo Jesus. Dentro desse sentido, há essa conduta a ser observada. Lembrai-vos dos presos, ou seja, visitai, cuidai dos presos,
Mas aqui no versículo 13, no capítulo 13, faz alusão às pessoas que padeciam sob o Império Romano, e não necessariamente as pessoas que cometiam crimes contra o mesmo império. São coisas distintas. Mas, repito, por que nós fazemos evangelismo nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nas casas de dependências químicas, etc. e tal, inclusive nas prisões? Porque o evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas, e não necessariamente por causa do versículo 3. Porque aqui a consequência da prisão era o testemunho autêntico em relação à pessoa bendita de Cristo Jesus, e não porque cometeu algum crime. E depois mostra que o amor é virtuoso e incondicional. Aliás, entre a descrição no capítulo 13, eu gosto daquela parte que diz, porque o amor não busca os seus interesses. Eu falo isto e bato nessa tecla porque muitas vezes nós só olhamos para o nosso umbigo. A gente busca o nosso bem-estar. A gente busca a nossa edificação, quando, na verdade, deveríamos buscar o chamado bem comum, o bem de todos. Tem uma frase aqui atribuída que fala que a alegria é a força do amor, a paz é a segurança do amor, a paciência é a persistência do amor, a gentileza é a conduta do amor, a bondade é o caráter do amor, a fidelidade é a confiança do amor, a mansidão é a humildade do amor e o autocontrole é a vitória do amor. Amar é uma ordem de Deus. Por causa de quê? No Sermão do Monte, ou pelo menos no sermão chamado do Monte, né? Só porque Jesus subiu aquela parte mais alta assim, um pouquinho, para poder fazer com que as pessoas daquela multidão pudessem escutá-lo, mas ainda assim é chamado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, como foi é, apelidado, digamos assim. O Senhor Jesus disse: amai, né? E é bom a gente ir para o capítulo 5 por causa de quê? Nesse texto de Mateus, capítulo 5, versículo de número 44 e 45, o que nos diz o Senhor Jesus? Eu sei que você, assim como eu, sei de cor e salteado o que nos diz. Mas note que Jesus fala assim: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Uma palavrinha especialmente aos líderes das igrejas atualmente. Nós temos que encarnar o Evangelho de Deus, mas principalmente estes versículos 44 e 45, descritos no Evangelho de Mateus, que são dos lábios de Jesus. E por que digo isto aos líderes evangélicos? Uma parcela significativa, cheia de ideologismo, de partidarismo, tem usado não apenas os púlpitos, mas também ou como essa prerrogativa do título de pastor, a sua influência, vou colocar entre aspas, para ir para um viés político partidário, mas sempre querendo causar, promovendo ódio, discórdia, divisão. Ou seja, tem pessoas que destilam ódio, que só colocam coisas ruins. Ora, para com isso. Atente para o que o Senhor Jesus disse. E ele disse para nós amarmos os nossos inimigos. Se porventura você considera um- uma autoridade, quer no âmbito do executivo, quando não do legislativo, ou ainda do judiciário, se você considera alguém como um inimigo, sabe o que você deve fazer? Dobrar os seus joelhos diante de Deus e ele como testemunha e colocá-lo nas mãos do Senhor. Para quê? Para que Deus venha destruí-lo? Não. Para que Deus venha salvá-lo, para que Deus venha restaurá-lo,
para que Deus venha transformá-lo, porque nós devemos entender que Deus deseja a salvação de todos os homens, inclusive de quem pensa diferente, age diferente, quer politicamente ou ideologicamente, mas nós devemos cogitar a possibilidade de, quem sabe, eles conceberem Cristo Jesus como Senhor da sua vida e ter a sua vida mudada e passar a ser um irmão em Cristo, do modo que nós sejamos um com Ele em Cristo Jesus. Já pensou nessa possibilidade? Eu digo isto de uma forma muito triste, porque eu tenho visto, não é um ou dois pastores, pessoas que se dizem líderes, mas dezenas e dezenas de pessoas que têm cargo de liderança nas igrejas locais, que só promove ódio, só quer causar caos, só quer promover a discórdia, só, só destila aquilo que é mal e o que é de pior nele, e quer ver sempre o lado ruim dos outros, mas a boca fala do que, está preenchido em nosso coração. E quando a pessoa só quer a destruição de alguém que pensa diferente, é porque ainda não aprendeu com o próprio Senhor Jesus, mas também não aprendeu um princípio que não deveria ser esposado apenas pelos batistas, como o princípio da liberdade religiosa, mas também o princípio da liberdade de expressão. E a gente tem que tratar as pessoas com respeito. Respeita as outras pessoas que pensam diferente e agem da gente. A gente não tem que lutar contra a carne ou o sangue. A gente não tem que lutar contra os chamados três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas nós temos, por obrigação, colocar todos os homens que são autoridades diante de Deus em oração, quer você goste ou não. Porque se Jesus disse que nós deveríamos amar, é porque para amar envolve o que a gente chama de ato volutivo. A pessoa precisa decidir. E diante da palavra de Jesus, mesmo não gostando, decida amar primeiro o seu inimigo. E se você se sente perseguido, ore por ele. É o que nos diz a Bíblia Sagrada. A gente vai caminhar porque a gente precisa falar sobre o dever moral sexual. Note bem, quem é que instituiu o casamento e, por sua vez, a família? Deus. O casamento e a família é uma instituição divina. Ponto. Quem é que instituiu o divórcio? Foi Deus? Nananina, não. Deus não instituiu o divórcio. O divórcio é uma instituição humana. O homem que instituiu o divórcio. E não é à toa que lá em um Antigo Testamento, lá no finalzinho, vai dizer de uma forma categórica: Deus abomina o divórcio. A gente precisa colocar os pingos nos is. Mas quer dizer que a gente não pode se divorciar? A Bíblia menciona algumas cláusulas para o divórcio. O próprio Senhor Jesus vai mencionar algumas em textos específicos, e o apóstolo Paulo também. E vale a pena a gente tratar dentro da temática e da ótica bíblica. Então, eu sei que existem casos de que o divórcio vai ser necessário caso não haja um perdão, tipo, houve uma traição, uma deslealdade, uma infidelidade. A pessoa traída não consegue, vou dizer assim, ter novamente a confiança no cônjuge. Ela tem base bíblica para se divorciar? Biblicamente, sim. O que ela faz de melhor é perdoar a pessoa
Mas se ela não tem condições espirituais, físicas, emocionais, de estar novamente com aquela pessoa que foi infiel, ela pode, inclusive, constituir um novo matrimônio, porque ela não foi o pivô, digamos assim, do divórcio, daquela situação. São coisas bem pontuais. Suponhamos que quer um homem ou uma mulher, isso pode acontecer com ambos os sexos, alguém teve uma relação incestuosa. Nós sabemos que é um caso de polícia. As autoridades competentes precisam tomar ciência e as providências. Mas, diante de casos incestuosos, agressões físicas e violência sexual, etc. e tal, a pessoa pode se divorciar? Claro que sim. Ela pode se divorciar e ela vai se tratar, porque fica feridas. Muito mais do que ter frustração por conta de um casamento desfeito. Mas existem várias situações semelhantes a estas, tá bom? Ah, eu vou me divorciar porque eu não gosto mais dele. Ora, tá com a pessoa 5, 10, 15 anos, o amor murchou e você não gosta mais dele, isso é razão para se divorciar? Não. Lembre-se de que você fez uma aliança, estabeleceu uma aliança com a pessoa. E não é à toa que essa aliança aqui, colocada no dedo, é um símbolo daquele acordo, daquele contrato, daquele vínculo matrimonial. E o amor é que nem uma plantinha que precisa ser regado. Ah, você deixou de regar a planta, de cuidar, de fazer aquela tratativa, o amor murchou, mas o amor, aquela plantinha, simbolizando aqui, representando o amor, pode ser o quê? Revitalizado, pode voltar a florir, como se fosse aquela plantinha. É mais ou menos assim. Então, existem casos e casos. E para você que, porventura, se divorciou, embasado na Bíblia, você não precisa, em hipótese alguma, se sentir constrangido, porque, biblicamente, houve a ruptura do casamento, mas uma base bíblica conforme o próprio Senhor Jesus, quando não, o apóstolo Paulo menciona a respeito do abandono. A pessoa, um cônjuge, abandona o outro por causa da fé. Aí dá um pontapé lá no traseiro da pessoa e vive a vida dela, sai, vai embora, abandona aquela pessoa só porque ela se tornou uma seguidora de Cristo Jesus. E esta pessoa, ela vai ter que viver a vida inteira sozinha? Não. Ela pode casar novamente, contanto que seja no Senhor. Pinga a letra. Casar com uma pessoa crente. Ah, pastor, eu conheci algumas pessoas que casaram com pessoas não crentes e estão juntos até hoje. Para cada um caso que você trouxer para mim de um crente com um descrente que deu certo, eu vou citar dezenas de casos que deram errado. Mas a questão é que não é porque um caso deu certo que o outro também vai dar. Mas acontece que nós temos, biblicamente, um padrão, uma regra. E a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E o matrimônio tem que ser marcado basicamente pelo quê? Pelo amor espiritual, pelo amor real, pelo amor verdadeiro. Aqui você observa que faz uma distinção que é indevida. Repito, amor espiritual é o agape, o amor que caracteriza amizade e filia. Na etimologia, tem uma diferenciação, mas todas as vezes, sem exceção, que os autores empregam tanto agape quanto filia, não tem. Se você não acredita em mim, pode conferir no texto grego, tá bom? Não vou aqui degradear, debater contigo, pelo contrário, não estou aqui para isto. Mas se não acredita em mim, pelo menos leia a Bíblia a partir do texto grego. Que às vezes a gente ouve uma coisa,
pega carona, ele vai do ouvir falar, né? E acha que aquilo ali é o correto, quando na verdade não é. Alguns estudiosos mantêm, inclusive, esta linha, mas quando se faz uma pesquisa bíblica, não se sustenta. Como diz o D.A. Carson, é uma falácia exegética. A pessoa se baseia na etimologia da palavra original, no caso o grego, pode ser também no hebraico, numa alusão ao Antigo Testamento, e acha que é aquilo dali. Mas quando vai para o texto bíblico, a partir do texto grego, uma alusão ao Novo Testamento, dá com os burros na água. Não é bem aquilo. Mas o fato é que o amor físico, o amor sexual, como atração, intimidade e reprodução, faz parte desse amor. Aqui ele mencionou Eros. Eros é um outro termo do grego para amor. Mas acontece, meus irmãos, que em o Novo Testamento não aparece Eros nenhuma única vez. Eu achava, porque alguns pastores de púlpitos falavam quando eu era adolescente e jovem. Hoje os cabelos brancos me denunciam, já estou me aproximando da casa dos 50, mas eu achava, da forma que eles falavam, que havia três tipos de amor: agape, filia e eros. Depois, estudando o texto grego, eu fui constatar que sequer eros, que é descrito aqui na revista, aparece no Novo Testamento. Nenhuma vez. Tá bom? Por isso que a gente tem que deixar essas conceituações de lado, mas ter uma ideia de que o amor vai compreender todos esses aspectos, pelo menos, tá bom? A imoralidade, a pornografia nas redes sociais, a ética relativa, que fica relativizando, o desrespeito, a sensualidade, o assédio, a infidelidade, são traços nítidos de uma sociedade enferma. E, se não algumas, quando não todas estas coisas descritas, vez ou outra, pode aparecer não apenas na sociedade que foi colocado como enferma, doente, mas até mesmo dentro da igreja. Através de quem? De nós, como membros do corpo de Cristo, membros da igreja local. Ora pode ter um assédio, ora pode ter uma infidelidade aqui ou acolá, às vezes a sensualidade, essa ética relativa, quando não diz respeito também no âmbito à imoralidade, à pornografia. As pessoas podem estar acessando conteúdos perniciosos, mas também pode estar tendo algumas condutas incompatíveis com a fé cristã, mesmo sendo membro de uma igreja evangélica. Na verdade, não é só a sociedade, como se fosse a chamada sociedade de forma assim, vamos dividir igreja aqui, como se fosse um refúgio, e sociedade ali, algo secular. Pelo contrário, a igreja está inserida nesta sociedade enferma. E nós temos visto, vez ou outra, enfermidades nos relacionamentos, nas nossas vidas. Por isso que a gente precisa ser tratado pelo Senhor Jesus. A gente precisa da Bíblia como um manual para que a gente venha ser orientado e guiado por Deus para lidar com as nossas misérias espirituais, porque há mazelas nas igrejas locais. Eu queria dizer que não há mancha, não há mácula alguma nas igrejas locais, mas por causa de nós, pecadores, há tais coisas. Os conflitos e divórcios crescem exponencialmente, não apenas na sociedade doente, mas até mesmo nos arraiais religiosos. Digo a verdade, não minto, e Deus me é testemunha. Com pesar e aperto no coração, digo: nós não deveríamos ter esse número assustador de divórcios entre os chamados evangélicos. Mas pastores evangélicos se divorciam, cantores famosíssimos, gospel,
O evangélico se divorciam. Pessoas que são influentes nos meios evangélicos se divorciam. Mas esses divórcios são resultados da dureza do coração, com exceção daqueles que estão preceituados e dentro daquelas cláusulas bíblicas, porque existem exceções. Eu já disse aqui alguns. Um homem espancou deveras a mulher, deixou ela na UTI, em coma. A mulher se recuperando, a sua companheira se recuperando, ela é obrigada a ficar com crápula, um homem covarde, cruel desse tipo, um traste como este? Não precisa. Ela vai ter toda a lei ao lado dela, as medidas protetivas. Ela pode, uma vez que teve a integridade física não preservada, não salvaguardada pelo cônjuge que deveria protegê-la antes, a machucou, feriu, além da mágoa. Não é só ferimentos externos, não são só fraturas, não são, só, não são apenas pancadas, mas tantas coisas envolvidas nisto. Esta mulher, por exemplo, ela não deve voltar para um traste como este. Ela deve fazer o quê? Tomar as medidas legais e, se ela quiser adentrar num novo relacionamento, ela pode. Ela pode. Da mesma forma, a pessoa fala assim: eu posso me divorciar dentro de algumas cláusulas, sim. Fora dessas cláusulas bíblicas, não. Neste caso, quer se divorciar? Se divorcie. Porém, a Bíblia não autoriza o novo casamento. Para você que é pivô, para você que provocou e que não está embasado na Bíblia, não tem como casar de novo. Ah, mas viver uma vida assim, então é muito difícil. Ora, pensasse duas vezes antes de fazer alguma coisa errada, antes de estar fora dos princípios bíblicos. Com Deus não se brinca, meus irmãos. Tem gente que acha que pode fazer tudo conforme seu bel prazer. Mas aqui fala sobre os conflitos e divórcios que crescem exponencialmente e a igreja local tem sido um reflexo da sociedade enferma. Então, isto mostra que nós, pastores, precisamos estar saudavelmente, com moral ilibada, uma conduta realmente que faz jus ao ministério da palavra, a fim de orientar, de cuidar, de tratar das pessoas que passam pelo divórcio, para que elas venham ser o quê? Restauradas, cuidadas pelo próprio Deus. A gente tem que cuidar das pessoas, mas a gente não pode também estar doente. Como pastores, nós temos que estar saudáveis para cuidar de pessoas. Hoje em dia, as pessoas olham muito o lado do pregador. Pregar bem, não é todo mundo que prega, convenhamos. Para poucos, né? Pregadores excelentes. Mas a gente tem que avaliar que o líder, por mais que ele seja apto para o ensino, o pastor, ele, não, ele tem que ser avaliado não pela pregação em si, mas pela sua conduta, pela sua vida pessoal, que deve ser ilibada, e familiar. Se não está em condições morais e espirituais para estar à frente da igreja, que fique no banco para ser cuidado por pessoas que estejam em condições de tratá-los. Porque quem não cuida da sua família não tem condições morais e espirituais para cuidar de uma família maior,
que é a igreja composta pelos membros da igreja de Cristo. Digo a verdade. E digo a verdade em amor. E aqui não é nenhuma direta, não estou focando uma figurinha aqui, um rostinho ali, pelo contrário, é o que é bíblico. Como é que eu, Gustavo, caso eu seja o pivô de uma separação em relação à minha esposa, como é que eu vou ter condições morais e espirituais de estar à frente de um rebanho, e pregar, falar sobre o casamento, realizar cerimônia de casamento, dizendo que a pessoa deve receber ao outro até que a morte o separe, quando eu mesmo não morri, estou vivendo da Silva, mas já estou num outro relacionamento, sem nenhum tipo, digamos assim, de fundamentação bíblica, escriturística. Não tem condições. Não tem condições. Aqui vai falar sobre a questão do divórcio. Eu não vou ler, porque eu já me deloguei bastante sobre esses assuntos, mas eu acho que é importante a gente tratar aqui no ambiente de escola bíblica dominical, falando a verdade em amor. Aqui fala que Deus julgará os impuros e os adúlteros. A Bíblia fala que não apenas julgará os impuros e os adúlteros, fala sobre os efeminados, os mentirosos, etc e tal, e inclusive aqueles que praticam a glutonaria. Você pode, de repente, falar assim: ah, eu não sou adúltero, eu não sou um homem ou uma mulher impura, eu sou uma pessoa santa, graças a Deus por isso. Eu não sou mentiroso, eu tenho uma vida moral, mas se você é glutão, glutonaria é pecado, tá, meu irmão, minha irmã? Se você é aquela pessoa que afrouxa o, a gravata, senta e come, 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 come até dizer chega, não tá aguentando e come, 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 come. Gente, para com isso. Será que o seu Deus é o ventre, é o estômago? Às vezes a gente quer focar e quer ser juiz na vida de outras pessoas, inclusive não crentes, mas não olha para si mesmo. Ah, mas porque crente bebe muito, não bebe cerveja, não bebe, né, faz uso de bebida alcoólica, tal, 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 mas come, bebe refrigerante, no caso, né? E come muito. Caramba! Meu Deus! A nossa vida tem que ser com moderação. Haja moderação entre vós, em a vontade de Deus. Tem que haver equilíbrio. Você pode ir para a churrascaria, pizzaria, para o restaurante, para uma confraternização da igreja, mas seja educado, seja disciplinado, não seja glutão, mas seja uma pessoa equilibrada, moderada. Tenha um autocontrole. Em contrapartida, há pessoas que não estão aguentando mais e ainda assim está comendo, 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 não aguenta mais. Para com isso. Porque glutonaria também é pecado. Sabia disso? É. Lembro-me de um colega. Ele era brincalhão, fanfarrão, na época da adolescência, que ele comeu, 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 comeu até não aguentar. Aí ele comeu, bebeu, e ele disse assim: ah, eu tô passando mal. Me dá um remédio. Me dá um remédio aí. Ele disse lá o nome do remédio, para tentar aliviar. Aí ele parou e pensou bem e disse assim: peraí, peraí. Se tem um espaço no meu estômago para um comprimido, para um remédio específico, que eu não quero aqui fazer propaganda, então vou comer mais um pouquinho, porque se tem um espaço para um comprimido, vai ter um espaço para um pouquinho mais, tá, a fim de ingerir. E ele foi lá, deu mais uma bicadinha, né? Pegou lá e colocou na boca. Ah, para com isso, gente. Para com isso.
Vamos para um outro tópico, que o dever não ser ganancioso. Versículos 5 e 6 está na Bíblia, de Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 13. Deixa eu fazer a leitura aqui, eu estava em Mateus, vou voltar para Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6 diz assim: Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: Não te deixarei nem te desampararei. De modo que, em plena confiança, digamos: O Senhor é quem me ajuda, não temerei que me fará o homem. Note o versículo 5: Não seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes. O pastor, o diácono, que são oficiais de uma igreja batista, os demais líderes da igreja, precisam ter essa característica de não ser avarento, não ser ganancioso, mas tendo a contentação, porque sabe que tudo que ele tem, que recebe em suas mãos, vem de quem? Vem de Deus. E ele repousa tranquilamente porque sabe que Deus não o desampara. Deus cuida. Por isso, meus irmãos, caia fora de qualquer tipo de jogo de azar. Jogo de azar, por mais que seja legalizado no Brasil, é algo legal, porém imoral. Nem tudo que é legal é moral. E não é moralmente aceito pelo evangélico, pelo menos pelo cristão em Jesus. Eu disse evangélico, mas tem evangélico que faz um jogo de azar, então vai dizer assim, ah, então alguns fazem. Não, não, não. Não vamos pegar por baixo. Vamos estabelecer. Um crente em Jesus, salvo, ele não tem que fazer e participar de jogo de azar. Tão pouco como aqui no Rio de Janeiro, fazer uma fezinha, o chamado jogo do bicho. Inclusive, é tido como contravenção penal. Quer seja uma contravenção penal, como o jogo de bicho, quer como um jogo de azar, não tem que ser expediente do cristão em Jesus. Desculpa a expressão do cristão em Jesus, ou do crente em Jesus, porque tem que ser crente, não basta ser crente, tem que estar em Jesus, tem que estar em Cristo. Porque quando está em Cristo tem esse contentamento. E não vai ter razão, motivo para ele fazer uma aposta dessa natureza, quer num jogo de azar, quando não, numa contravenção penal, como é o caso do chamado jogo do bicho. Mas não tem razão para o crente em Jesus ficar fazendo apostas. Como assim apostas? Algumas delas legalizadas, não todas, mas algumas são legalizadas, os bets. As pessoas ficam apostando de várias formas, quer no seu time, tal, tal, tal. Para com isso, meus irmãos. Não é cristão. Essencialmente, não. Aquilo que vier do seu salário, do seu suor, aquilo que vier realmente de uma forma legal e moral, receba com gratidão no coração, tenha contentamento, caia fora desses negócios do lucro fácil, ganhar muito dinheiro, que é em jogos de azar, de apostas, loteria. Para com isso. A gente precisa saber que nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo, mas nós somos cidadãos, não apenas terrenos, mas cidadãos dos céus. Nós pertencemos ao reino de Deus. E como cidadãos do reino de Deus, temos que ter aquelas bem-aventuranças descritas pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. O mundo dá ênfase ao sexo, dinheiro e poder. Mas nós temos que ter disciplinas espirituais. Temos que ter autocontrole. Ah, o seu calcanhar de Aquiles, isto é, o seu ponto fraco, é o sexo. O que você tem que fazer? Manter, vou dizer assim, distanciamento nos seus relacionamentos, lidar com pessoas do sexo oposto, já que é o seu ponto fraco, de uma forma mais transparente, sem palavreado dúbio, por exemplo.
no meio, perante as pessoas, nunca sozinho com a pessoa. Se o seu ponto fraco é o dinheiro, não vá fazer aposta que é pelos bets da vida aí, que tem sido promovido nas internet. Nada disso. Não vai numa loja, numa loteria fazer a aposta no jogo né, de loteria. Nada disso. Cai fora. Ah, o meu calcanhar de Aquiles, pastor, eu gosto do poder, eu gosto de mandar. Como é que você vai fazer? Se disciplina. Como? Gosta de mandar? Aprenda a servir primeiramente. Porque se você não serve para servir, você não vai ter condições morais de estar atuando como um líder. Aliás, tem gente que quer liderar, mas não tem uma atitude serviçal, quer ser servido. Se vale de cargos, se vale de posições, se vale do título, mas não é literalmente um servo do Senhor. Pode ter o título de pastor, pode ter o título de bispo, pode ter o título de apóstolo, embora essa alcunha, apóstolo, não tem base bíblica para os dias atuais, acho que já que faz uso, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou pastor. Se você não serve para servir, você não deveria sequer ter esses títulos, porque o pastor, ainda aqueles que estão na liderança, eles têm que servir. E qual é o nosso modelo serviçal? O próprio Cristo Jesus. Percebeu como são as coisas? Vamos aqui para um outro tópico, que é o dever e o respeito aos pastores do passado e aos atuais. Nós temos que respeitar os nossos guias espirituais, porque eles estão à frente da igreja para nos orientar, como nos disse agora há pouco, para nos guiar, para nos conduzir. O líder faz e deve fazer à luz da palavra de Deus, contanto que a sua vida esteja dentro desse crivo pastoral. Lembra das qualificações ministeriais? Se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Convém, porém, que seja isto, e seja aquilo outro. Está vendo? Se você tem um pastor, não necessariamente perfeito, mas que tem essas qualificações ministeriais, use o seu pastor. Esteja do lado do seu pastor apoiando. Ore pelo seu pastor. E tem várias maneiras de respeitar o pastor. Um pastor que é realmente um líder espiritual. Agora, uma pessoa que está como um aventureiro no ministério, é um camarada que é fanfarrão, não tem responsabilidade, é ganancioso, não tem moral ilibada, não tem comprometimento com a Bíblia. Eu pergunto, o que você está fazendo aí, nesse local? Busque um pastor que tenha condições morais e espirituais para lhe pastorear. Desculpe a redundância, pastor para pastorear, para cuidar de sua vida, quando não de sua família. Eu, particularmente, embora não busque o perfeccionismo dos outros pastores, mas teria dificuldade de ser conduzido, pastoreado por alguém que está aquém da perspectiva bíblica, porque a gente tem que viver o que prega. E se o seu líder não vive o que prega, ele está com a sua conduta despregando aquilo que está dizendo. Então, este aqui não está de acordo com a Bíblia, logo não vou ficar sendo conduzido por uma pessoa. Mal comparando, como se eu estou com uma visão turva. Já viu aquele ditado que diz, é como um cego guiando o outro cego? Se eu estou com uma visão turva, eu não sei para onde ir, eu não tenho uma direção, não tenho rumo, não tenho norte. E eu preciso de alguém para me aconselhar, eu preciso de alguém para cuidar de mim, eu preciso de alguém para me alimentar. Eu sei que tem a responsabilidade humana de buscar na Bíblia, mas a questão, se o líder está como uma pessoa, um cego tentando guiar outro cego,
vai dar ruim, não tem condições. Eu vou passar aqui, por questão de tempo, já há cerca de uma semana sem gravar, correria tremenda, mas segue aqui. Hoje, dia 21 de dezembro, este vídeo. Essa semana não vai ter mais, só na semana que vem, se Deus assim permitir. Vamos falar sobre doutrina, culto e adoração verdadeiros. A orientação com relação à questão da adoração, a gente precisa salientar que o coração deve ser o quê? Fortalecido pela graça, e não pelo comer ou deixar de comer, pois os alimentos não trouxeram benefício algum para os que se preocupam com eles. Cristo está acima do cerimonial e dos sacrifícios transitórios. Eu quero só falar dentro desse item, eu lembrei agora, que não está nesse texto, daquele fogo estranho. Quanto mais você conhece a Bíblia, e mais vezes você vai até ela, você vê que há fogo estranho em alguns arraiais, inclusive batistas. Fogo estranho. E são cultos que não são aceitáveis ou agradáveis a Deus. São cultos que são feitos dentro de um viés antropocêntrico, o homem no centro do culto. O que importa é a gente se sentir bem. Vamos ser muito criativos no culto. A gente quer novidade, mas Deus quer fidelidade. E quanto mais você conhece a Bíblia, você vai saber que Deus é fiel e permanece fiel. E nós devemos ser fiéis aos princípios bíblicos, inclusive no tocante à liturgia. Ah, mas eu me sinto bem, eu saio com a alma lavada. E daí? A pergunta é: Deus tem aceitado os nossos cultos? Deus tem recebido as chamadas celebrações? Enquanto nós estivermos apresentando um fogo estranho, vou colocar entre aspas, no altar, quando não um emaranhado de ventos de doutrinas, doutrinas estranhas, exóticas, umas até bizarras. Nós estaremos agradando a Deus? De modo algum. A gente precisa buscar, dentro dessa fidelidade bíblica, aquilo que não é passageiro transitório, mas aquilo que é estabelecido como um princípio que vale para tudo e todos, em todos os tempos, épocas, portanto, e lugares. Para todas as pessoas, de modo que a nossa mente venha a ser formatada. Isso mesmo. A gente não faz uma formatação no notebook quando dá ruim, dá ruim, como é que se fala, se diz aí no popular, deu ruim, deu ruim. Vai lá, pede para um técnico formatar o notebook. A nossa mente precisa ser formatada. A gente precisa pensar a partir das escrituras, porque algumas vezes pode ser que eu e você, enfim, nós estejamos pensando segundo os nossos critérios e não aquilo que ele já estabeleceu na Bíblia Sagrada. O nosso padrão é mundano ou um padrão bíblico? Se for bíblico, Deus abençoe grandemente. Se for mundano, nos arrependemos e venhamos ser tratados, restaurados e transformados pelo Evangelho, que é poder de Deus. Vamos passar para o último tópico, o devido respeito aos atuais pastores. Naturalmente que a gente deve respeitar as pessoas que estão à frente nas nossas igrejas. Estes também têm que dar o respeito. Eu conheço líderes, não os chamo de pastores, mas conheço líderes que não se dão o respeito. Estão lá afrontando as ovelhas do Senhor. Querem se manter no poder, se perpetuam, uso de expedientes mundanos, carnais, se mantêm no poder, mas não são pastores.
pessoas que não se dão respeito. Mas as pessoas respeitáveis, cristãs, e graças a Deus que nós temos homens de Deus, líderes que servem com alegria, pessoas que estão no ministério não pelo dinheiro, irmãos, mas porque amam o Senhor. Como consequência, ama a palavra de Deus e ama as pessoas, as quais lhe foram confiadas pelo próprio Deus. Existem pessoas que são sérias, comprometidas, e eu não quero falar aqui dos maus exemplos, porque essas pessoas, as quais eu estou falando agora, líderes que precisam ser respeitados, porque eles se dão respeito, porque eles têm um respeito maior pela pessoa de Jesus, pela igreja de Cristo. É triste quando um pastor de uma igreja local fala mal de sua igreja para outros pastores. Poxa vida. Ele recebe da igreja, seja na forma de prebenda, ajuda de custo, uma remuneração, ele vive dos dízimos e ofertas, e ele ainda fala mal da igreja, é como cuspir no prato que comeu. A minha saudosa mãe, ela se tornou cristã batista. Antes ela pertencia ao catolicismo. Foi professora de catecismo, me ensinou o catecismo na terra idade. Eu lembro disto. E sou grato a Deus pelos princípios cristãos recebidos naquele período da minha infância. A minha mãe se converteu. Nunca falou mal da Igreja Católica. Jamais afrontou um católico apostólico romano. Ela viveu a sua vida de uma forma muito tranquila, respeitosa para com os outros, mas sempre foi uma pessoa de respeito. E eu digo de coração, ela nunca cuspiu no prato que comeu. Nunca. E por quê? Um líder que vive do evangelho e para o evangelho vai falar mal da sua igreja para alguns pastores, colegas, portanto, quando não para outras pessoas, também uma pessoa de outras denominações, não tem razão. Sei que estou fora do assunto, mas vou abrir um parênteses. Eu sou batista, estou no Arraial Batista. Suponhamos que eu criasse esse canal só com o intuito de meter um sarrafo na chamada denominação batista. Primeiro que eu não conheço a denominação toda, porque a denominação é formada não pelas convenções em si, também, mas pelas igrejas batistas no Brasil. No Brasil, e eu não conheço todas as igrejas. Pode ser que eu tenha tido uma experiência não tão boa numa localidade, mas noutra, olha, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Mas suponhamos que eu falasse mal direto das doutrinas batistas, dos princípios batistas, da história dos batistas, dos seminários batistas, das igrejas batistas, enfim, falasse mal do Arraial Batista direto e lacrasse. E alguém vai dizer assim: esse camarada aí é bom que ele fala mesmo. Aí eu pergunto: o que eu estaria fazendo num lugar onde eu só critico? Percebeu? A temeridade e a gravidade das nossas palavras de forma desmedidas. Mas eu quero dizer o seguinte: eu sou grato a Deus, sem dúvida, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu costumo dizer de que as igrejas locais, chamadas batistas, fizeram mais por mim nessas mais de 3 décadas como membro de igreja batista do que eu fiz por elas. Logo, a minha gratidão não é por algumas igrejas batistas, mas por todas as igrejas batistas as quais eu passei, quer nesse estado da federação,
quer no outro estado da federação. Eu sou grato a Deus. E eu tenho essa impressão que é verdadeira. As igrejas fizeram mais por mim do que eu por elas. E por isso eu rendo graças a Deus, Senhor das igrejas, da igreja como um todo. Mas porque quando nós nos referimos à denominação batista, de uma forma assim, a gente não fala a igreja batista, mas sim as igrejas, porque as igrejas são autônomas. Mas isto é assunto para um outro vídeo. De qualquer maneira, a gente tem que respeitar os pastores atuais, contanto que esses pastores também se dão respeito. Não é verdade? Logo, mas a gente tem que. É uma vida de mão dupla, tá, gente? Respeitar para ser respeitado e começa a partir do topo, tá? A liderança. Tem aqui a conclusão, que eu vou projetar, não vou fazer a leitura, você pode dar uma pausa e ler o item B, e desta forma finalizamos a nossa penúltima Escola Bíblica Dominical do ano de 2024, lição número 12 da revista Compromisso da Convicção Editora. Que Deus, que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente. E a minha oração é também o desejo do meu coração.